Eu diria que a oportunidade está diante de todos. Aqueles que se beneficiam são aqueles que, pelo menos, tentam entender um pouco melhor a respeito dela. Toda pessoa que tenha qualquer intenção de investir nos Estados Unidos, as chances de que o teu negócio seja bem sucedido talvez sejam maiores do que no teu próprio país. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao UnineCast, o podcast que transforma informação técnica em conteúdo amigável e de fácil acesso. Eu sou o André Coalho. Eu sou a Gabi Zaleski. E hoje no episódio 41, vamos falar sobre oportunidades e riscos de empreender nos Estados Unidos. Um tema que mexe bastante com a gente, né? Desde o início a gente está em contato com esse nosso convidado de hoje. A gente conversou um pouquinho no bastidor, já agradeceu ele. Mas eu gostaria de deixar aqui o nosso agradecimento a essa pessoa super especial que nos guiou nessa jornada de imigrar para a América, né? Sim, isso é muito importante. E parte do que a gente vai falar aqui é praticamente uma mini consultoria, né? Com certeza. A gente tem que agradecer esse profissional de... Uma excelente oportunidade para quem tem interesse em negócios aqui e até uma experiência de um brasileiro, né, que já está aqui há bastante tempo. Então, o episódio de hoje vai ser muito enriquecedor com esse assunto que tem muito conteúdo na internet, a gente sabe, mas nem sempre a gente encontra conteúdo com tanta qualidade e simplicidade. Vocês vão entender do que eu estou falando, né? Sim, com certeza. Então, vamos aos recados de hoje. Um dos recados importantes que a gente está lembrando vocês nos últimos episódios, nós estaremos no Brasil em outubro desse ano, no dia 5 de outubro, com um evento celebrando esse primeiro ano de podcast, celebrando estar perto de pessoas que nos apoiaram nesse primeiro evento. A gente já conta com 13 participantes, 13 palestrantes com renome. 3 deles estão saindo aqui dos Estados Unidos para estar com vocês aí no Brasil. E a gente vai falar um pouco da imigração, a gente vai falar em como ter business nos Estados Unidos, a gente vai falar sobre engenharia e tecnologia com profissionais de gestão, na área de gestão de pessoas. O que mais? A gente vai falar área de desenvolvimento, a gente vai falar sobre saúde e bem-estar. Ou seja, para quem está se perguntando quanto conteúdo diverso, a gente vai mostrar que não importa o ramo, não importa o nicho que você esteja, a gente vai falar sobre ser humano integral. Então, o ser humano, para ele estar pronto, bom para os seus negócios, não importa a atividade, você tem que estar saudável, corpo saudável, mente saudável. Então, todos os palestrantes têm esse objetivo em mostrar a importância de se comunicar em diversos temas e vai levar um conteúdo de muita qualidade para esse evento. A gente está muito animado de poder compartilhar isso com vocês. É isso aí, maravilhoso. Vamos convidar o nosso convidado? Vamos convidar, e antes disso... Convidar o nosso convidado? Assim. Vamos chamar o nosso convidado? Antes disso, temos mais um recado. Muito bem. Pessoal, a gente está muito animado aqui para compartilhar com vocês uma novidade do canal, uma parceria que nós iniciamos com uma empresa americana de soluções contábeis, a Quick Ledgers. Eles oferecem soluções contábeis aqui nos Estados Unidos. Então, independente do país onde vocês estão escutando a gente, se é no Brasil ou se é fora do Brasil, se vocês têm interesse em ter uma empresa aqui nos Estados Unidos, poder contar com as soluções deles, eles estão oferecendo um desconto de exclusivo. 20%, um desconto exclusivo para os seguidores aqui do nosso canal. E eles têm uma plataforma, isso que é muito bacana. Eles têm uma plataforma de fácil acesso, integrada, e que vai facilitar muito o trabalho do empresário. Então ele vai economizar tempo e economizar dinheiro também, porque a solução ela utiliza sistemas que agilizam o processo. Empresas de todos os tamanhos, mas... Empresa de todos os tamanhos, mas se você tem uma startup
ou uma empresa de pequeno porte, eles também têm soluções perfeitas para isso. Maravilha. Então, se vocês têm interesse e querem aproveitar, o QR Code está aqui na tela, vocês escaneiam e economizam 20% de desconto em qualquer solução contábil. É isso aí, mesmo? É isso aí. Então vamos lá? Vamos lá. Vamos apresentar o nosso convidado de hoje, Cleiton Tartarotti, pela primeira vez aqui no Uninecast. Ele nasceu em São Paulo, é casado com a Lucibele, pai do Josh Luca, de 17 anos, e do Johan, de 11 anos. Ele é formado em contabilidade e finanças. Também é o fundador da Quick Ledgers, empresa americana pioneira no uso de tecnologia de inteligência artificial e automação para oferecer serviços abrangentes de contabilidade, impostos e formação de empresas feitos sob medida para pequenas empresas. Tartarotti, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar com vocês. André e Gabi, já amigos de longa data. Posso dizer assim, né? A gente... Quase 7 anos já, hein, Cleiton? Que legal. E que privilégio estar aqui com vocês hoje. E, olha, já quero parabenizá-los aí pela iniciativa e pelos conteúdos que eu tenho acompanhado o canal de vocês. E eu acho que, como a Gabi falou, tem muita coisa que você acha já diluída de informação na internet, mas o que vocês estão fazendo em estar buscando trazer para o indivíduo, para o empreendedor, para a pessoa, a oportunidade dele encontrar várias informações que servem para a vida num lugar só, isso são poucos que estão fazendo, e parabéns para vocês. Obrigado. Obrigada, Cleiton. Obrigado. Obrigada por aceitar o convite, né? A gente sabe que é difícil Prazer. um horário na sua agenda, ainda mais esse horário que a gente está gravando. A gente é muito agradecido por isso e por estar compartilhando a sua experiência profissional aqui com o pessoal da nossa audiência. A gente agradece aqui e essa amizade de longa data vem aí por intermédio da gente empreender desde que a gente chegou aqui nos Estados Unidos e o Cleiton foi quem cuidou da contabilidade da nossa empresa desde o início, né? Desde 2018. Início de 2018, Início né? de 2018. Então, daí que iniciou essa amizade e o Cleiton também, o Tartarotti também é nosso oráculo. Eu tinha que falar, não tô aguentando. A gente sempre chamou. Sempre nos orientou em decisões tão importantes. Assim, eu acho que é legal a gente compartilhar com as pessoas o porquê dessa brincadeira do oráculo, mas assim, quando você chega num país que você não tem referências que condizem com o que a gente acredita, né? Eu acho que você precisa ter um porto seguro. E a gente encontrou em você, Cleiton, essa pessoa, né? Com profissionalismo, com ética e sempre falando de uma forma simples. Então, você sempre conseguiu traduzir as coisas mais complexas do teu universo da contabilidade de uma maneira simples para a gente. Por quê? Porque por mais que a gente empreendeu no Brasil, a gente teve empresa e trabalhou também muitos anos, a gente chega aqui, a gente é muito bebê. Porque tudo é muito diferente. Por mais que hoje a gente entende que aqui é muito simplificado, mas a gente chega com aquela cabeça de que tudo vai ser muito difícil, até conectar todos os pontos, então a gente chega muito inseguro nesse aspecto. Para quem não tinha esse conhecimento, hoje as pessoas têm um pouco mais de acesso, né? E essa conexão contigo, quando a gente chegou aqui, foi confortante. Porque no momento que você começou a explicar os passos passo a passo de como abre uma empresa, o que tem que fazer, o que não tem, dúvidas que foram surgindo ao longo do nosso caminho, a gente muito principiante em algumas coisas, você foi guiando e foi através de você que nós conhecemos a nossa advogada, foi através de você que veio uma luz assim, meu, André, peraí, tem um visto, vocês conseguem ficar, vocês não precisam voltar para o Brasil. Eu lembro do dia que nós saímos do escritório depois de uma reunião contigo. Lembro do caminho, no retorno, né? Nós estávamos em Boca Raton naquela época, né? Retornando para casa, eu lembro exatamente do sentimento que eu tive, foi assim, uau, a gente pode ter um green card? Tipo, como assim? Eu nunca imaginei uma situação dessa. E vindo de um contador, quando que eu ia imaginar isso? Então, as pessoas
tem que saber que Tem que existe saber. pessoas do bem ainda aqui. Isso é muito, muito legal, entender o quanto é simples, né? Como é simplificado aqui. Não, o Clayton é a essência do podcast, que ele transforma informação Fato. técnica no conteúdo amigável de fácil acesso, humanizando o processo. Esse é o slogan e a essência do podcast. Ele nasceu com esse objetivo. E você é exatamente isso, Cleiton. O que a Gabi falou aqui é exatamente isso. Ó, a gente nem combinou, hein? Não, você concorda? O que Claro. você falou aqui foi exatamente, descreveu exatamente o que é o nosso conceito. Então, é o que você sempre fez com a gente e é o que você sempre fez com todos os seus clientes, né? Então, isso e que a maioria se tornam amigos. Por quê? Claro. Não tem segredo, não tem milagre aí, né, cara? É você, a sua essência é incrível. Então, você, ali no profissional incrível, é um ser humano incrível. Isso a gente faz questão aqui de afirmar É um elogio genuíno, que a pode gente apostar. sente isso, a gente se emociona quando lembra de você e das dicas que você dá e que ainda continua dando, motivação, que também é bastante importante. Em momentos que a gente nem tinha nem tinha esperança. Sorriso no rosto sempre quando sempre. tá, né, dando uma dica. Então, isso é essencial, isso é muito massa. Muito obrigada. Obrigado para sempre, eternamente. Deixamos aqui registrado, a gente sempre agradece, Tá mas eternizado. Obrigado pelas palavras. Eu acredito que toda a transição de alguém que quer sair do país que conhece, que nasceu, que sabe como as coisas funcionam e tenta iniciar a vida num lugar diferente, ela vem recheada de sonhos, expectativas, porque no mínimo você quer que a tua experiência seja melhor da que você tinha e que vale o risco, né, de dar esse passo e vir. Então, eu sempre tive muita empatia com essa jornada porque eu fiz ela um dia. Eu fiz ela num estágio diferente da vida. As minhas responsabilidades e obrigações eram muito menores porque eu vim para estudar. Então, você tem muito mais margem de erro e as consequências não são tão sérias ou pesadas quando você está estudando, né? Você ainda tem escolhas, mas no decorrer do processo, as decisões elas começam a ter sempre um peso maior. E quando eu conheci vocês e o que tem sido parte da minha jornada em estar trabalhando com famílias e empresários que buscam vir para a América ou sair do Brasil e empreender aqui, é entender com o olhar de quem está no lugar deles, porque eu sei que às vezes a reunião ela tem uma agenda, vocês vão talvez precisar saber como que a empresa começa, quais as obrigações, mas eu sei que tem um monte de lacunas que estão ainda com informações que precisam ser preenchidas. E aí eu tento, na medida do possível, poder ajudar a preencher algumas dessas lacunas com parte da experiência que tanto eu tive pessoalmente quanto aquelas que eu aprendi com outras famílias e outros empresários que passaram por essa jornada também. Então, assim, é um prazer ver a jornada de vocês, ver aonde vocês estão e conhecer da onde vocês vieram e como é que foi o caminho todo. E isso para mim também é gratificante. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje e estou à disposição. Espero poder Obrigado. contribuir. Quanto tempo de Cleiton. América já, Cleiton? Olha, eu vim para cá em 97. Então, eu cheguei dia 11 de março de 97. Fui o primeiro da minha família a viajar para fora do país e tentar fazer alguma coisa diferente da rotina que nós tínhamos. E foi um grande desafio, porque eu vim para os Estados Unidos na época sem falar inglês, tentando encontrar o próximo passo. Eu entendi que se eu conseguisse estudar aqui isso
me abriria novas portas e, no início, a vontade era estudar e retornar ao Brasil. Só que, desde então, eu estou aqui. Já tive um período de ter voltado ao Brasil novamente para viver lá, mas retornei com a família e aí estamos aqui, eu iniciando desde 97. Uau, Um bom 27 tempo. anos, né? Não, e pega fases diferentes, é o que a gente estava falando no É, bastidor, né? Pega fases diferentes dos 2 países, né? Tanto quando verdade. você retornou e ficou algum tempo no Brasil, uma fase diferente do Brasil, e quando voltou para cá também já pegou ele um pouquinho mais diferente, né? Sim, sim. É, eu tive o privilégio, eu vou dizer privilégio porque foi grande aprendizado, de viver as maiores crises da história dos Estados Unidos em recentes décadas, né? Então, eu passei pela crise do .com, né, as dot-com, todas falindo no começo dos anos 2000, aí a crise do mercado imobiliário, e aí agora cenários distintos também que a gente tem é, acompanhado com bastante cautela e buscando entender as estratégias seguintes, mas é interessante porque com essas situações que o próprio Estados Unidos teve ao longo desses anos, o que sempre ficou marcado é a resiliência em reconstruir e fazer melhor. Então, isso é algo importante. Em contrapartida, no Brasil também, acompanhei, vivi diversas fases diferentes, e a expectativa é que o povo brasileiro aprenda e consiga fazer melhor também usando os erros do passado para reconstruir. Mas, nesse quesito, os Estados Unidos têm sido um grande exemplo em que a gente pode aplicar para a nossa vida, entendendo que o problema não é errar, é continuar no erro, né? Dizem que a pior coisa que você faz quando você está num buraco é continuar cavando. Então, Uhum. certamente a história tem mostrado diferente e não importa quão grande seja o risco dos Estados Unidos passar por uma próxima crise, historicamente sempre eles têm conseguido parar de cavar o buraco e fazer o que for necessário para sair dele. Não é Falando fácil não. falando dessas características, né, do mercado americano, o que que é qual que é a sua opinião com relação às vantagens de empreender nos Estados Unidos? Elas são inúmeras em relação ao comparativo do Brasil e até mesmo de outros países, né? Os Estados Unidos ele tem uma legislação favorável ao empreendedorismo. Então, as leis, elas favorecem a criação de negócios, a criação de empresas. O governo, ele permite que você faça uso daquilo que em muitos países é recolhido de forma antecipada, que são impostos, para que Uhum. você reinvista no seu negócio e continue tendo oportunidade de aumentar o potencial dele. Você tem uma estrutura tributária que ela é simplificada em termos de entendimento, então é fácil de se explicar e de se entender quais vão ser as suas obrigações. Você tem um governo que te enxerga quando você empreende como um parceiro. Então você passa a contribuir com o governo em melhorar a sociedade, em melhorar a economia e com isso você colhe benefícios também que te ajudam a fazer do teu negócio algo maior, algo melhor, porque você consegue gerar mais emprego, você consegue fomentar a economia. Hoje a gente tem nos Estados Unidos em torno de 35 milhões de pequenas empresas ativas. E o número chega a quase entre 4 e 5 milhões de novas empresas sendo criadas anualmente. As pequenas empresas são responsáveis hoje por mais de metade da força de trabalho nos Estados Unidos. Nossa. Mas a Ela, sim, porque quando você considera o governo e as empresas de grande porte, de capital aberto, empresas públicas, elas chegam juntos a ser em torno de 60%. Mas isso o governo e empresas de grande porte. Então, a gente tem em torno de 40%, 45% de toda a massa de indivíduos empregados
sendo empregados por pequenas empresas. Nossa. Então, é algo muito expressivo. Eu amo o empreendedorismo, eu entendo que é algo que pode mudar não só o indivíduo, mas a família e a sociedade ao redor dele. E por isso, até o projeto que nós temos hoje é para poder ajudar o empreendedor a focar na especialidade dele e tudo aquilo que puder ser delegado e terceirizado possa ser feito de uma forma que ele possa poder alcançar o sonho dele, o objetivo dele de uma forma mais rápida, né? Então, os Estados Unidos, nesse sentido, é incomparável com muitos países. É claro que existem outros países também que são bem favoráveis a isso, mas acaba que nós temos aqui uma força que é utilizada como exemplo para outros países até moldarem as suas constituições baseadas naquilo que os Estados Unidos têm em funcionamento hoje. Até uma questão do uso da tecnologia, né? Como você estava comentando, a gente poder usar a tecnologia de um jeito até simples, acessível, né? Poder testar tudo isso. E a gente sabe que chegar isso no Brasil vai chegar 5 anos depois, talvez até mais, né? Então, eu acho Talvez. que é o benefício, né? Eu estou hoje aqui pensando mais no empreendedor brasileiro, mas a gente tem um público grande na Índia, então o pessoal que assiste os nossos episódios de engenharia e tecnologia é um público grande, né? Fora daqui, e a gente sabe o quão importante é esse mercado americano, justamente um dos quesitos é esse tecnológico mesmo, o uso de inovações, né, É verdade. tecnológicas. Eles têm um grande apoio e à inovação, né, Cleiton? Inovação e ao empreendedorismo. Isso é nato, né? Hoje, desculpa, Cleito, pode falar. Eu ia dizer que o país continua atraindo as mentes mais brilhantes de todos os lugares do mundo para vir empreender e construir aquilo que eles criaram aqui. E isso também acaba se tornando uma grande vantagem competitiva para o próprio país, porque você tem um volume imenso de patentes que são registradas todos os dias, de inovações que poderiam estar sendo criadas em outros países, mas pelo fato deles não terem o mesmo incentivo lá, eles acabam trazendo para cá. E os Estados Unidos colhe disso, né? Ele recebe os royalties dessas patentes que estão sendo registradas aqui. E isso é diário, contínuo, e o que demonstra também eu vejo até como uma gestão estratégica da parte do governo em manter esse interesse e essa porta aberta ao empreendedorismo, porque no final ele colhe muito desses benefícios, né? Ou de forma ativa na sua própria economia e sociedade, mas também de forma passiva em royalties que vão ser pagos no futuro por pelo menos os próximos 50 anos. Nossa Senhora. Por isso que não é à toa, né? Por isso que ainda é uma potência, né, Cleiton? E mesmo se acontece de com crises cair, se recupera muito rápido, né? Porque é um mercado muito grande, né? E hoje, se a gente for falar, quais são os principais setores em crescimento, Cleito? Você tem essa informação ou não? Na área de pequenas empresas, a parte de prestação de serviço, ela conta com um grande percentual. Então, cada vez mais profissionais se especializam e oferecem seus serviços para consumidores ávidos aí, e aí vocês veem em todas as esferas, né? Desde das questões mais nichadas àquelas mais abrangentes. Então, isso é muito interessante porque você começa com indivíduos que têm uma formação, eles se especializam e o país ele permite que você seja um especialista. Você não precisa ser um generalista conhecendo de tudo um pouco para poder se destacar. Você consegue, em setores bem nichados, conseguir o teu espaço ao sol, literalmente construindo um negócio a partir daí. Então, a área de serviço é sempre uma que destaca muito. Claro, tecnologia, você tem fases aqui em que você vê os investimentos, né, de private equity e outros que são feitos em determinadas indústrias, e isso oscila de acordo com a demanda. Hoje, a gente tem toda a parte de desenvolvimento de inteligência artificial com grande demanda de programadores especialistas da área. Você tem a parte toda de empresas que fabricam chips e componentes
porque isso vai demandar um processamento cada vez mais rápido por parte dos computadores. Então, empresas de todo o setor têm tido um aquecimento muito expressivo, e com isso, prestadores de serviço para essas áreas e empresas que criam componentes específicos para essas áreas têm se destacado muito. Os Estados Unidos ele tem muitos ciclos que caminham juntos, e você vê setores que se fortalecem em dados momentos da história, e outros que passam por um período não de desaquecimento, mas é sempre um processo onde você troca essas demandas à medida que as fases tanto do governo americano quanto da economia estão passando. Então, hoje a área de serviço voltada à tecnologia, principalmente a inteligência artificial, é uma das que tem tido maior demanda e crescimento. Imagino. Isso é incrível, essa demanda americana é uma coisa... Por isso que o mundo inteiro fica de olho, né, Clayton? O mundo inteiro quer vender para os Estados Unidos, o mundo inteiro quer saber o que está acontecendo nos Estados Unidos. Inclusive, por exemplo, agora é ano de eleição, né? Então, todo mundo quer saber o que vai acontecer, quer planejar os próximos investimentos. Isso é muito... Ele mexe com a economia mundial, né? É interessante que alguns colegas na área financeira, eles sempre se questionam, né? Apontam para dados dizendo que os Estados Unidos não está tão bem assim, mas por que o mercado não reage? Apesar que a gente tem tido uma reação recente agora em relação ao mercado de capitais. Mas a verdade é que não importa quão ruim os Estados Unidos esteja, a percepção de muitos é que ainda está melhor do que o resto do mundo. Então, ainda há uma segurança a mais em se investir aqui do que deixar o investimento em outro local, mesmo que a possibilidade de rendimento ela seja maior, porque em tempos de instabilidade, acaba que os recursos retornam para os Estados Unidos a maior parte das vezes, né? E isso é uma das grandes oportunidades para empreendedores. Por isso que essa é uma das razões, das oportunidades que empreendedores que estejam buscando ampliar o mercado ou buscar novos mercados, considerar os Estados Unidos como uma opção, porque você tem não só essas vantagens, mas você tem a questão cambial também, né? Então, quando você contrata serviços que estão cotados em dólar ou compra mercadorias que estão cotadas em dólar, nada melhor que você ter a receita em dólar também, para você não sofrer com as oscilações cambiais que o mercado acaba te impondo. E por isso que eu sou um grande defensor de que se você não está hoje buscando uma oportunidade única de fazer isso, pelo menos que você diversifique tendo algo nos Estados Unidos para aproveitar seria um hedge, né, uma proteção contra as oscilações cambiais que todo mundo está sujeito a elas. Nossa, isso é muito importante, porque, querendo ou não, o mundo inteiro, os Estados Unidos permite, né, Clayton, que o estrangeiro possa abrir empresas aqui, certo? Sim, de todos os países com quem ele tem relação, excluindo aqueles que ele não tem relação, como Cuba, Irã, Coreia do Norte, a maior parte dos outros países. Sim, o estrangeiro ele pode investir no país sem estar no país, ele pode investir de forma remota, constituir uma empresa e começar um negócio de forma remota. A gente tem, eu diria, algumas centenas de clientes aí que operam dessa forma, não estando presente pessoalmente nos Estados Unidos, mas operando um negócio estando fora. Isso é um recado importante para a nossa audiência que tá. A gente tem uma audiência grande, Clayton, Brasil, Índia e depois Estados Unidos, né, de países grandes, né, mais populosos. Então, por exemplo, Brasil e Índia, uma audiência grande como a gente tem, essa informação é muito importante, porque tem muita gente que não sabe da onde. Tá bom, legal, eu quero abrir uma empresa nos Estados Unidos, eu quero ampliar o meu negócio do Brasil, ou uma empresa nova e trabalhar remoto, por exemplo, ainda estar no Brasil. Não sabe por onde começar, não sabe informação onde confiar, né? Então, isso é muito importante. Isso foi uma das coisas que, no nosso caso, abriu portas, né?
Com certeza. Que eu procurei tanta informação, até em outro podcast, no mês passado, eu comentei sobre isso, né? Que eu procurei tanta informação na internet e foi muito difícil de conseguir Antes de encontrar virmos, né? algo de confiança. É isso, antes da Uhum. gente vir. Então, ah, olha, isso é uma oportunidade É. incrível, né? Vamos falar um pouquinho de processos de abertura de empresa, Cleiton. Uhum. Como funciona a estrutura de abertura de empresas aqui nos Estados Unidos? Ah, também é bem simplificado quando comparado com outros tipos de estrutura. De um modo geral, existem vários tipos de empresa que podem ser constituídos aqui, mas predominantemente você vai ter a Corp ou Inc., que seria uma corporation, né, uma corporação, que ela tem características, quando comparadas ao Brasil, de uma SA. E você tem a LLC, que é uma Limited Liability Company, que ela tem características similares a uma empresa limitada. Mas as características elas se dividem porque você tem um aspecto jurídico das duas, em termos de composição, de sociedade, de participação, de obrigatoriedades, e também você tem a parte fiscal delas, em que o regime delas pode variar quando se trata da empresa limitada. Ela pode ter um regime fiscal que é diferente no quesito das suas obrigações perante ao governo, ou ela pode escolher ser tratada como uma empresa limitada. O interessante disso, é claro que aí você tem as outras estruturas, né, como as sem fins lucrativos, fundações e outras configurações que são derivadas dessas principais, mas o processo em si, ele, uma vez que o indivíduo entenda qual que é a atividade dele, ou que ele pretende exercer nos Estados Unidos, seja de forma presencial ou não, uma dessas duas características são as mais indicadas, né? Desses dois tipos, né? Ou uma limitada, uma LLC, ou uma Corp. E nós, em particular no nosso escritório, por termos um conhecimento também da legislação imigratória, a gente busca entender, dentro dos planos da pessoa, do cliente que está buscando empreender nos Estados Unidos, qual que são os planos em estar nos Estados Unidos dentro do curto ou médio prazo, ou se é apenas um negócio que está sendo constituído. Porque, baseado nisso, a gente também pode qualificar a melhor estrutura para fins fiscais Legal. e que vai acarretar em outras obrigações se o indivíduo não é um residente fiscal americano. E isso é importante, porque faz muita diferença. Você pode empreender aqui e ter um tipo diferente, um tipo errado de empresa, ou não tão adequado, em que você vai pagar mais impostos do que o necessário, simplesmente porque a escolha do tipo de empresa que você selecionou não é a mais adequada. Mas, uma vez identificado o tipo de empresa, esse processo de escolha da empresa, de formação da empresa, ele pode ser feito de forma remota. Então, o indivíduo pode estar no país em que ele estiver, seja na Índia, no Brasil, em qualquer outro local, ele pode ter a sua documentação toda preparada aqui, ele recebe essas informações no país que ele está e ele pode, a partir daí, iniciar os seus negócios aqui nos Estados Unidos. Então, o processo para se empreender nos Estados Unidos ele é muito prático. Ele realmente abre portas para quem queira poder investir aqui e constituir um negócio. Ô, Cleiton, eu tenho uma dúvida aqui. Eu Pode falar, posso ir? claro. Eu vou pensar assim, do jeito simples de quem está lá no Brasil, por exemplo. Então, eu não preciso estar nos Estados Unidos para conversar com a Quick Ledgers, por exemplo? Não, o processo ele Tá. pode ser feito todo de forma remota. Entro em contato lá com vocês ou através aqui da United Cash, através do QR Code, consigo uma conversa com vocês, e aí, Uhum. com toda esse passo a passo pré-estabelecido, abre a empresa. Ou seja, ele já vai ter o número, que eu esqueci o nome, como é que fala? EIN O number. EIN number, ele já vai ter todo a documentação necessária que ele precisa, e ele já pode começar a comercializar.
Gabi, o processo é tão simples que nós deixamos a, a necessidade de informações tão simplificada para quem tiver interesse em fazer isso, e que no final as informações necessárias que nós precisamos do cliente é uma cópia do passaporte, Tá. 3 opções de nome de empresa, o endereço fiscal nós fornecemos se o cliente não tiver, Uhum. a quem vão ser os sócios, a atividade que a empresa vai exercer. Basicamente, com essa informação, a gente dá andamento e entrega à empresa, dependendo da jurisdição ou do estado que a gente vai constituir, até em 48 horas. Eu ia te Ele já fazer tem os essa pergunta, documentos. quanto tempo? É rápido É, então, hein? muito rápido. A média leva de 10 a 15 dias para a gente entregar a documentação toda, mas dependendo da urgência do cliente, a gente tem casos que em 48 horas ele já está com toda a documentação pronta. Então, o processo é muito simples. Toda essa parte burocrática que eu falei antes é algo que nós fazemos aqui em termos de análise e suporte para o Uhum. cliente para entregar para ele a melhor solução Melhor. que ele está buscando naquele momento. Mas em termos de relação com o cliente, quando ele está precisando ter a sua empresa constituída aqui, é simples como eu mencionei. Alguns documentos, algumas informações e o resto a gente faz. E, Cleiton, uma pergunta interessante aqui para o pessoal que está ligando, que pode entrar em contato do Brasil ou de algum país da América do Sul que fala espanhol, o Brasil falando português. Por exemplo, entre em contato através do nosso QR Code aqui, eles vão fazer aquele pré-cadastro, né? E vocês vão retornar. Ali ele tem a opção de falar que língua que ele quer falar, como que funciona? Porque Sim. vocês conseguem atender as 3 línguas, né, Cleiton? Sim, nós temos uma equipe multidisciplinar, então nós atendemos em português, inglês e espanhol. Show. Nós temos clientes hoje no Peru, na Nicarágua, no Panamá, em diversos países da América Latina, Bolívia. Então, o cliente ele vai ser atendido em uma das 3 línguas. Eventualmente, a gente pretende ter assessoria em outras línguas também. Uhum. E uma vez que ele entra em contato conosco, a gente vai dar sequência buscando entender a necessidade dele e atendendo da melhor forma possível. Quais são, uma curiosidade minha, assim, mas quais são as principais dúvidas de quem entra em contato? Normalmente, se, se o cliente ele já fez uma pesquisa prévia e ele já sabe o que ele quer fazer, ele Uhum. quer saber agora como que ele inicia. Então, o que eu preciso? Gostaria de montar uma empresa, eu já tenho uma ideia de negócio ou já tenho uma proposta, então já tem um estágio um pouco mais avançado de entendimento do que ele gostaria de fazer e a gente vai cuidar da parte burocrática para deixar isso pronto para ele começar a exercer a atividade dele. Mas a gente tem os casos daqueles que gostariam de saber o que fazer. Uhum. E a gente atende, e é interessante que normalmente em época de férias no Brasil é quando a gente tem o maior volume de clientes que estão a passeio e pensam, bom, seria ótimo poder viver aqui também e ter um negócio. Vou procurar Imagino. alguém para conversar. E aí que a gente explora um pouquinho melhor essa jornada do que eles gostariam de fazer. E é legal porque normalmente a abordagem a gente tenta entender o que ele já faz, né? Qual que é a experiência, qual que é o mercado, e não é incomum que o cliente que se encontrou conosco ele diga não, eu quero fazer um negócio totalmente diferente do que eu faço no Brasil. Eu queria saber qual que é a sua opinião em relação a isso, né? O que é um bom negócio nos Estados Unidos? E eu sempre digo que o melhor negócio dos Estados Unidos é aquele que você entende, porque Eu lembro caso disso. contrário, você vai ter que lidar com alguns fatores. Você não precisa se preocupar tanto com a questão burocrática quando você está sendo bem assessorado, essas coisas vão ser cuidadas pelo profissional que estiver te atendendo. Uhum. Mas você precisa entender do negócio, pelo menos. Porque caso contrário, e não é incomum também, alguém fala, eu vou abrir uma franquia nos Estados Unidos, eu tenho uma proposta, eu vou abrir uma franquia, mas ele trabalha em uma área totalmente diferente. Mas quando você lida com os Estados Unidos, você tem alguns fatores que você precisa se adaptar. Um deles é o negócio. Se é algo diferente, você vai ter que aprender dele, mas ao mesmo tempo você tem que aprender da cultura
e também, a não ser que você esteja fluente no idioma, o idioma também vai ter uma curva de aprendizado. E essas duas, cultura e idioma, acabam consumindo bastante tempo dessa jornada, mas você está tentando aprender a fazer um novo negócio. Então, se o negócio for algo que pelo menos você já entenda a respeito dele, já tem alguma experiência, é algo que torna a sua jornada sempre mais fácil e a Exato. possibilidade de ser bem-sucedido maior. Mas é interessante porque não é incomum de encontrar clientes que estão tentando criar uma nova oportunidade e às vezes o negócio eles também não entendem muito bem e vão tentar entender depois que eles já estão comprometidos financeiramente, emocionalmente com o projeto É. e infelizmente às vezes não dá para fazer milagre, né? Sabe que uma das coisas que a gente conversou bastante nos episódios, com o João e a Isa, né, dos advogados de imigração, foi justamente essa, assim, há uma maneira e a gente gosta de trazer isso como informativo para as pessoas que têm interesse na imigração, é como que pode migrar usando o conhecimento e a experiência que você já tem nos Estados Unidos, né. Você não precisa vir para cá para empreender num novo negócio para conseguir seu visto. Tem vistos para diversos tipos de negócios e diversos tipos de empreendedores não, com a sua experiência, né, do que você Sim. já teve de experiência ao longo da tua carreira, né, o que você já teve ao longo da sua carreira no Brasil. Então, eu acho que a contabilidade a gente nossa, vai andar muito junto. Mas sabe o que eu acho que acontece? Hum. Os Estados Unidos, ele é tão farto de tão tem tanta oferta e possibilidade do que se fazer aqui, de negócios que dão certo aqui, que o cara quando é empreendedor, ele fica maluco, ele fala: "Caramba, o que que eu vou fazer?" Porque é tanta opção, Eu e às vezes sei, ele quer fazer uma coisa diferente, né. eu sei, Mas verdade. a dica do Cleiton é importantíssima. O gasto de energia já é tão grande, Nossa, então você nem vai me também fale. num negócio novo, mas eu entendo também o lado porque a gente já passou por isso, né. Opa, E então você fala: "Caramba, mas eu quero fazer uma coisa diferente, então já vou fazer nos Estados Unidos", que lá tem muita opção, o mercado é gigante. Então, isso tudo eu não sei, é a minha impressão sobre eu entendo, e entendo a dica do Cleito que é valiosíssima para não se ele falou perder isso pra gente muito. naquela Eu época, lembra? lembro, A gente tentou empreender tantas coisas. eu lembro disso. É. Mas é importante, né, Cleiton, essa dica é É, valiosíssima. principalmente se o profissional ele vai imigrar para cá e vai vir com a família. Então, os cuidados, tudo vai ser um aprendizado. Por mais que ele tenha feito o dever de casa, e já sabe a escola que o filho vai estudar, já escolheu a casa que ele vai morar, mas aí tem o dia que você tem que levar o filho na escola, porque é o dia de apresentar a escola para o filho. Aí, tudo isso toma do seu tempo e do seu espaço de concentração e de entendimento. E se você ainda tiver com a jornada e a preocupação de tentar fazer um negócio funcionar, que você ainda nem conhece tanto dele, ele torna a jornada mais difícil. Ela não é impossível, mas é a tentativa que a gente faz de ver milhares de casos, literalmente, aonde isso acaba sendo uma realidade. Aquilo que você puder tirar do caminho para tornar essa jornada mais simplificada, isso principalmente para aqueles que estão imigrando para cá. Tá? Quando a gente está falando de uma empresa que está expandindo suas atividades, está trazendo seus negócios para cá, o processo é diferente. Quando você está tratando de uma situação onde todo o projeto vai ser feito de forma remota, também a jornada é diferente. Mas isso é especificamente importante para aqueles que estão fazendo a transição para estar aqui, estar vivendo nos Estados Unidos, vindo com a família. Tudo isso tem um processo de adaptação, não só para ele como indivíduo, mas para a família também, para o núcleo familiar como um todo. E aí, aquilo que você puder tirar de tensão do meio desse processo, melhor. Se você estiver fazendo alguma coisa que você já conhece, sempre ajuda, né? E aí e é interessante porque a preparação também muda. Se você está fazendo um trabalho em que você conhece pouco a respeito,
é importante que você tenha bastante capital, ou capital suficiente para, nesse processo, ter a liberdade de cometer certos erros e isso não fazer com que você quebre. Ter a capital para contratar a mão de obra qualificada para poder fazer a entrega do que você está se propondo a fazer, que você também está aprendendo nessa jornada. Então, é importante, porque vir empreender ali pode ser feito de várias formas, mas se você tem um negócio novo que você vai estar constituindo e você tem o capital necessário para fazer todos os testes e as validações, o caminho é fazer os testes e as validações até que o negócio possa ser validado, né? Possa ser constituído. Agora, se você está vindo e esse não é o caso, o recurso ele é limitado e você vai ser o operador do negócio, então aquilo que você puder ter de informação ou prévia como experiência ou que você se prepare de forma antecipada, te ajuda na tua jornada e aumenta sua chance de sucesso. Então isso varia muito para a jornada do empreendimento, do negócio, de quem são, e é isso que é importante entender. Então, a gente não tem uma receita única para todos. A gente tem algumas dicas, mas à medida que o processo caminha e a gente se aprofunda nele, a gente vai trabalhando também com essas vertentes de validação de mercado, de pesquisa, do negócio, estrutura fiscal. Então, o trabalho de contabilidade e a entrega de imposto, ele é simplesmente o resultado de toda essa análise que tem que ser feita. Isso é só a entrega final. É como se nós estivéssemos fazendo um teste de escola e aí está a prova que vai ser o imposto que não está sendo pago de forma desnecessária e a contabilidade para fazer a prestação de contas para o governo disso, né? Mas a estrutura que está em cima é que é o mais importante. Porque se ela for feita de forma errada, no final não tem mágica na entrega dessas informações. Então, a Quick Ledger, por exemplo, esse projeto, ele começa com essa necessidade porque ela é uma obrigação. Eu costumo dizer que pagar imposto não é patriótico, mas não pagar é crime. Então, qual que é o meio disso? É pagar o necessário. E aí, então, como nós, como empresários aqui, temos uma obrigação perante o governo de fazermos uma prestação de contas e pagarmos o necessário, nós trabalhamos para que isso seja feito porque é uma obrigação. Mas o projeto que nós temos é criarmos esse hub para empresários terem tudo o que eles precisam num lugar só. Então, a nossa ideia é tirar das costas do empreendedor tudo aquilo que não seja a atividade fim dele, para que a gente possa cuidar, entendendo todas as jornadas, as burocracias, os prazos, as leis, para ele poder focar no negócio dele e ser bem sucedido. Esse é o objetivo. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem quase 5 milhões de novas empresas sendo constituídas anualmente, o número de empresas ativas ele não sobe. Então, é também fato dizer que quase 5 milhões de pequenas empresas fecham todos os anos. E a principal razão disso acontecer, mais 60% é por má gestão financeira, e isso pode estar relacionado à parte tributária também, porque se o empreendedor ele não conhece os números dele, é difícil tomar decisões assertivas sobre o negócio, e o restante é um negócio mal planejado. Então, a gente tenta, pelo menos na largada, ajudar os empreendedores que começam a trabalhar com a gente a se estruturar da forma correta e poder ajudar eles ao longo da jornada. Cleiton, falando um pouquinho sobre investimentos e financiamentos, né, aqui nos Estados Unidos, o que a gente pode falar sobre as estratégias para atrair investimentos? Os Estados Unidos consome isso como nenhum outro país. Consome oportunidades. Eu acredito que todo bom projeto, se ele consegue ser validado e apresentado de uma forma clara, você acaba atraindo investimentos. Tanto de indivíduos como de empresas, né, investidores anjos, private equities, existem várias camadas
dependendo do estágio que o projeto esteja, para você receber investimento. O receber investimento não é tão difícil. Ele demanda uma grande diligência de bater em muitas portas, mas se o projeto ele estiver bem estruturado e ele tenha formas de validar o que está sendo apresentado, investimento normalmente não é o problema. A questão é que muitas vezes o projeto ele é mal estruturado, ou ele na realidade é inviável. E aí no processo de se apresentar isso, fica evidente para quem está ouvindo e tem alguma experiência de que aquilo que está sendo mostrado não vai se materializar em realidade em momento algum, independente da quantidade de capital. E para isso existem fases e tipos de investidores diferentes. Então, em se tratando de investimento, você vai ter aqueles que vão investir na ideia, né? Se você é um bom profissional e você consegue validar projetos passados de sucesso e coisas do tipo, você consegue investidores que vão acreditar em você em implementar a tua ideia e o teu projeto. Você não provou nada além do teu próprio currículo e dos sucessos passados. Agora, existem aqueles que entram numa fase já mais avançada, onde você já testou a tua ideia, você já validou e você já tem algum resultado. Eles entram nesses early stages, né? Você ainda não está lucrativo, mas eles entendem e você consegue mostrar que com capital você consegue avançar para as etapas seguintes e fazer disso um bom negócio. E aqueles que já vão investir em estágios mais avançados, onde você já tem retorno e você consegue evidenciar que você precisa de um investimento para poder avançar de uma fase para outra. E aí você tem vários estágios dessa jornada também. Em se tratando de financiamento, aí já é um outro processo, onde você precisa, normalmente você, sendo uma pequena empresa e um empresário que não tem um histórico nos Estados Unidos, ele encontra mais dificuldade em ter um financiamento para o seu projeto, porque isso é um empréstimo que vai ter que ser pago e para isso vai ser feita uma análise de risco. Então, se o indivíduo não tem histórico aqui, tampouco o negócio, é difícil para que empresas que atuam nessas áreas possam fazer uma sessão de financiamento para patrocinar o negócio. E também nem sempre é a melhor estratégia. Eu diria que qualquer um com um bom projeto, que ele consiga validar tanto a ideia como o projeto, ou caminhar com o projeto por um certo período para poder fazer isso amadurecer o suficiente para atrair investidores para o negócio, que procurem investimentos, porque eles não são tão difíceis de se encontrar. O problema é que tem muita ideia ruim mesmo, tem muito projeto que não tem viabilidade, e aí, se você está numa fase que você gostaria de caminhar para essa jornada, é interessante fazer um bom plano, um bom estudo de mercado, ter referências, ter evidências e botar o negócio também para funcionar, para poder mostrar que a ideia é viável. Você está tendo pelo menos a aceitação do teu público em relação ao que você está oferecendo. Então, se você tem um produto em que o público aceita, você não tem um churning de usuários que estão te abandonando porque o que você prometeu não é o que você entrega, e você talvez esteja numa fase ainda que você não atingiu ou o ponto de equilíbrio ou um cash flow positivo, né, um fluxo de caixa positivo, isso é algo que para alguns investidores é o suficiente, porque eles entendem que se eles fomentarem o negócio com mais recurso, você vai alcançar esse objetivo. E aí, às vezes, são investimentos em marketing, já não é tanto no negócio, em promover a ideia para que um público maior tenha acesso a isso. Porque muita gente, a gente que está lidando com um marketing digital agora também, a gente entende que, a gente percebe que tem tanta ideia boa que às vezes não vai para frente só porque não se investe em propaganda, né? Tem ideias incríveis, produtos incríveis e serviços incríveis que às vezes estão estagnados por isso. Mas é que o mercado está se atualizando, o mercado está mudando, né? E a forma de trabalhar e divulgar tem que mudar também, né? A potência da internet é incrível, né? É um Mas canhão
É interessante, e dentro do projeto de vocês também, né, para o pessoal que está com ideias similares, você gasta hoje, se você quiser montar um projeto para a área de marketing, por exemplo, ou para um negócio, mas você que vai trabalhar com o marketing da empresa, custa em torno de 5% ah, o que seria o custo de impulsionamento e gasto de marketing se você conseguir movimentar o teu negócio de forma orgânica, né? Então, se você, por exemplo, em marketing fosse gastar em torno de $2 milhões para colocar a tua empresa dentro do alcance de um número específico de pessoas, você vai gastar 5% disso se você tentar fazer de forma orgânica, porque aí você já tem uma métrica daquilo que está funcionando. Então, vocês têm episódios, por exemplo, que vão dar mais visualizações do que outros. Então, Uhum. esses são aqueles que vocês conseguem direcionar para o teu público, porque é isso que eles estão pedindo. E existem diversas estratégias. E você tocou num ponto importante, porque a questão de marketing, ela acaba sendo uma grande necessidade de qualquer projeto. Porque por melhor que seja o teu projeto, se o teu público não sabe que você existe, ou eles não sabem que aquilo que você está oferecendo está disponível para eles, você acaba não tendo retorno disso. Então, seja qual for o projeto, é sempre importante entender qual que é a lacuna de marketing que vai ser designada para promover o que você está fazendo. A não ser que você trabalhe exclusivamente com referências e o teu projeto ele seja muito específico, muito especializado, e aí talvez as estratégias comuns de marketing não sejam tão aplicáveis, mas em grande parte isso é necessário. E marketing ele pode consumir pelo menos aí 30% do seu orçamento, né, da sua receita. É um custo expressivo. Mas é necessário, né? E aí Totalmente. a hora que você começa a enxergar o quanto você investe e o seu retorno, meu Deus, aí você fala, não, peraí, deixa eu investir um pouco mais. Deixa eu investir um pouco mais, porque retorna, né? É incrível isso. É maravilhoso isso. E o mercado em si é um mercado diferente. Eu acho que as coisas, por serem mais acessíveis, o poder de compra aqui é muito bom. Então, o fato do poder de compra ser melhor, os negócios acontecem com mais facilidade também. Então, empreender aqui, além de ser menos burocrático, a chance de ser próspero, ela é maior também. Então, sendo E bem nos orientado. Estados Unidos, desculpa, eu ia dizer que nos Estados Unidos se paga muito mais pelo serviço do que pelo produto. Então, o que é diferente da realidade do Brasil, por exemplo, né? Lá o produto é caro por causa de todas as alíquotas de impostos adicionadas ao produto. E o serviço tende a ser barato em comparação aqui. Aqui é o inverso. Toda mão de obra especializada, ela custa muito mais do que o produto. Então, é um incentivo até para que profissionais brasileiros busquem oferecer seus serviços nos Estados Unidos, porque é uma chance deles receberem em dólar também e estando no Brasil. A gente tem clientes que são psicólogos, por exemplo, que atendem clientes aqui, mas eles estão no Brasil, fazem atendimento para clientes que estão aqui, fazendo consulta, e recebem pagamento em dólar. Então, tem, seja qual for a especialidade, existe oportunidade muito grande para se empreender aqui. Vocês, Cleiton, vocês oferecem esse serviço de orientação para investimentos, para atrair investidores ou para fazer investimentos? Sim, nós já fizemos a preparação de algumas empresas que estavam com investidores interessados em fazer uma rodada de investimentos, e aí eles pedem uma lista de informações e nós auxiliamos o cliente em fazer essa preparação para eles poderem atender essa rodada. Isso vai desde se o cliente não estiver naquele momento trabalhando conosco, a gente iniciar a parte contábil para poder fazer a revisão dos livros, poder fazer a estruturação da documentação,
botando isso em dia. Então, depende do estágio, mas sim, já participamos de alguns eventos com empresas que estavam prestes a receber aporte. Interessante, né? Muito bom. Tomei nota. Sempre. Eu tomo nota de algumas coisas, que surgem umas ideias, é legal. O André Legal. sempre fala, Cleiton, que esse projeto do podcast, ele começou com uma vontade, né? Uma coisa surgiu a ideia do André, mas a gente está aqui na cadeira de aluno. E aí a gente, durante o podcast, como ainda o objetivo é ouvir vocês para que a gente possa absorver, a gente vai tendo insights. Às vezes está eu anotando aqui, o André anotando, quando termina a gente fala assim, nossa, você ouviu isso? Eu pensei isso, isso, isso. Legal. Então, claro, a gente leva informação para as pessoas, né, para quem está ouvindo, mas acaba sendo muito útil para a gente. Porque no dia a dia a gente está em contato com diversos profissionais, né? Isso está enriquecendo muito os Né? nossos negócios, né? A nossa vida, porque vem profissionais de todas as áreas, né? E o nosso networking tá É. ficando mais forte. Que massa. Não, isso é muito importante. A gente vibra por isso. Nós somos privilegiados, né? Porque somos casados, somos sócios, temos esse projeto juntos. Então, A gente sempre fez tudo junto, né? a gente sabendo lidar, né? Sabendo lidar com toda essa questão, como a gente sabe, né? A gente tem uma relação muito boa. Cara, é só vantagem, né? Porque um tem uma ideia, já passa, ou a gente pegou. Tem muitos casos que a gente chega a ter uma ideia parecida juntos, né? Porque a gente já tem um alinhamento muito grande. Então, é só vantagem para a gente, né? Fica mais fluido, né? As ideias, os projetos, novos projetos e tal, fica a coisa mais fluida. E isso aí eu considero um privilégio. Fantástico. Cleiton, o que é de mais importante a gente deixar aqui registrado para quem está nos ouvindo, assim, na tua opinião? O que você acha que possa ter faltado? Sobre riscos. Bora falar sobre isso. Bom, a gente acabou falando um pouco de alguns riscos, né, em se entender aqui, mas existem alguns que são interessantes e recorrentes, e eles a gente, até por estar também com uma massa de atendimento para clientes em diversas indústrias, em diversas frentes, a gente nota que alguns deles são recorrentes, independente da indústria que o indivíduo esteja ou a empresa esteja atuando. O primeiro deles é a gestão do caixa, né? A gestão financeira da empresa. Eu sei que isso é um assunto extremamente batido, se ouve em todos os lugares, mas a diferença é que muitas vezes o empresário ele tenta fazer isso por conta própria. Então, imagina um empresário que chega aqui, ele pergunta qual que é o ERP mais fácil de se trabalhar, ele entra na internet e vai aparecer um QuickBooks. Ele compra a versão online e ele vai e faz a conciliação bancária do dia e ele está feliz da vida que ele sabe quanto que ele tem e aonde que ele gastou. Só que se amanhã ele não fizer a mesma coisa, ela já está desatualizada. E aí é o tempo que ele gasta tentando não só aprender, mas também a fazer a sua conciliação para poder chegar à informação para tomada de decisão. E, francamente, se você tiver que fazer tudo isso, depois você já está cansado, você já está com o que a gente brinca aqui, decision overload, né? O cérebro já começou a fritar um pouquinho e a decisão que você precisava tomar, você já nem lembra mais onde é que você começou. Então, o que é importante? Ter a gestão ser feita. E se você não tem familiaridade, porque a gestão ela tem várias formas. Uma é a sua gestão de caixa, saber quanto que você tem, o que você tem para pagar e o que você tem para receber. A outra é aquilo que você precisa se preparar em relação à parte tributária, que também é algo que, infelizmente, muitos tentam fazer por conta própria, e aí se deparam com a grande surpresa de que contratam um profissional no ano seguinte ao fechamento do ano fiscal, e aí colocam as mãos juntas e torcem para não terem que pagar muito imposto. Ou seja, até aquele momento ele não sabe qual vai ser a obrigação dele,
e aí quando vem a notícia, ele pergunta para o profissional e diz o que eu posso fazer para reduzir isso. E aí algumas alternativas são dadas e ele vai dormir com pesadelo por 3 meses, com medo de uma auditoria, porque ele não sabe se o que ele usou para deduzir o imposto dele estava adequado ou deveria ser do jeito que foi. Então, qual que é um risco? Você tentar assumir todas as responsabilidades. Eu usei um exemplo dentro do nosso segmento aqui, mas quando você vier para os Estados Unidos ou para empreender, tente buscar o auxílio de especialistas nas áreas que você for atuar para poder te ajudar nessa tomada de decisão, nessa jornada ou no cuidado de responsabilidades que a tua empresa vai ter, porque aquilo que você acha que você pode economizar pode sair muito mais caro no final e custar todo o projeto, custar o sonho, e daqui a pouco você tem uma frustração porque às vezes quis economizar no custo de uma mensalidade para alguém cuidar da tua contabilidade ou da sua estrutura de marketing, seja lá o que for, e com isso você acabou pagando um preço mais caro que o projeto todo deixou de existir. Então, esse é um grande risco. Outro é, à medida que o negócio caminhe, você está atento a legislações que sejam pertinentes à sua atividade e o produto que talvez você esteja comercializando ou vendendo. Os Estados Unidos é um país muito litigioso. Os advogados na área que atuam nessa área de litígio, eles são muito perspicazes em buscar as menores falhas para fazer delas grandes oportunidades. E é importante você não tentar fazer isso de forma descuidada, porque o grande entendimento que se precisa ter não é necessariamente estar certo, porque se você tiver um processo, ele é tão custoso para se defender e provar que você está certo que às vezes não vale a pena até o próprio negócio. Então, o melhor caminho é fazer o dever de casa antes e estar com as devidas preparações para lançar o teu produto, o teu serviço, sabendo que você está seguro em relação a isso. Nós antes estávamos conversando sobre a necessidade ou não de fazer contrato para certas atividades e projetos. Eu acredito que eles sejam essenciais, porque é aquilo que vai regir o entendimento entre as partes. Se isso não existe, fica aberta a interpretação e, infelizmente, os Estados Unidos, nesse sentido, ele é muito litigioso. Ou seja, que não tem jeitinho, né? Tem gente que até diz, eu tenho feito e nunca deu problema. E a minha resposta Até dá hoje certo até dar errado. E a hora que dá errado, acabou, né? já era. É bem isso. É isso aí. O que você tem mais ali nas suas anotações? A gente falou muito, o bom de falar com o Cleiton é que o Cleiton ele antecipa já até as perguntas que a gente. Já aconteceu muito. Já tem eu algumas olhei aqui que a gente tinha preparado que já tá já foram respondido. respondidas. Eu sou muito grata a esse bate-papo, porque o acesso que a gente tem a você, Cleiton, de estar ouvindo, e os teus clientes, né, quem já é teu cliente tem esse acesso, já te conhece, já sabe, mas assim, ó, estar tendo, né, é redundante, mas assim, ter o teu tempo aqui gravando com a gente para mandar essa informação para as pessoas é muito valioso. Eu sou muito agradecida e por mim a gente já vai para as perguntas finais, se você estiver Não, tranquilo. vamos lá, vamos para as E eu queria finais. que o Cleiton, se possível, Cleiton, deixe uma mensagem para as pessoas, quem está querendo abrir uma empresa, quem tem interesse no mercado americano, independente se vai continuar morando no Brasil ou se está pensando num processo, né, imigratório, mas assim, quem tem interesse em vender para o mercado americano, manda uma mensagem, dica e o que você achar importante, apesar que eu sei que das dicas que você já passou aqui para gente. Olha, eu diria para toda pessoa que tenha qualquer intenção de investir nos Estados Unidos, as chances de que o teu negócio seja bem sucedido talvez sejam maiores do que no teu próprio país. Mesmo que existam todas essas incógnitas e incertezas que talvez você ainda não conheça. Mas, como eu falei, eu apresentei algumas questões
básicas que, uma vez que o devido cuidado seja tomado, as oportunidades elas são muito maiores do que talvez você teria. Então, eu diria que os Estados Unidos pode te oferecer a oportunidade de expandir os teus negócios. Então, se você já tem um negócio e aí, aonde você está, seja por questões geográfica, política ou econômica, você não vê oportunidade de expandir aonde você está, os Estados Unidos pode ser essa porta. Nos Estados Unidos você consegue diversificação para os negócios e também uma proteção contra a variação cambial, o que sempre afeta negócios, principalmente se você depende de produtos que sejam cotados em dólar ou serviços. E se você puder ter receitas na mesma moeda, isso com certeza é uma proteção adicional que você tem. Os Estados Unidos ele oferece oportunidades para captação de recursos, para que o teu projeto ele fique maior, ou você lance o teu projeto aqui, se você já tiver uma um resultado que você possa demonstrar através de outras atividades que você tem. Você, aqui nos Estados Unidos, consegue uma legislação favorável, um governo que apoia o teu empreendimento. É claro, não estou querendo dizer com isso que é simples, mas que é possível e que você pode se juntar a milhares de outros que já fizeram isso e continuam fazendo hoje. E talvez o que falta é um pouco de informação a mais que possa te dar a oportunidade de dar espaço. Então, antes de expandir aonde você está ou considerar uma nova oportunidade, avalie se os Estados Unidos não pode ser esse próximo passo, porque para muitos isso tem dado certo e acredito que para você não precisa ser diferente. Então, para os ouvintes do Unine Podcast, eu diria que a oportunidade está diante de todos. Aqueles que se beneficiam são aqueles que, pelo menos, tentam entender um pouco melhor a respeito dela. Show, Isso show. aí, pessoal. Recado dado, hein? E lembrando também o pessoal, assim como a gente está colocando no início dos nossos episódios, assim, a gente tem o agradecimento a Quick Ledgers e ao Clayton por estar apoiando, né, o início do nosso projeto. Lembrar o pessoal que eles têm um benefício, eles estão dando 20% de desconto para vocês conhecerem os produtos da Quick Ledgers. Hoje vocês estão tendo a oportunidade, né, Clayton? Obrigada de novo. Eles estão tendo a oportunidade de ter o Clayton aqui explicando para vocês. Gente, a gente está 1 hora gravando. Isso daqui é o que o André falou, já vai ser uma mini início de uma consultoria, putz, com muita informação. E para a gente finalizar, Clayton, eu queria voltar um pouquinho para a área pessoal e fazer uma reflexão. Hoje nós somos adultos, a gente tem a nossa vida profissional, nós temos as nossas famílias, mas nós já fomos crianças, né? Nós tínhamos os nossos sonhos, nossos objetivos, e eu queria fazer uma reflexão e trazer você para aquela época, do Clayton menino, morando, talvez, acho que ainda em São Paulo. Se você pudesse hoje estar nessa mesa, sentado de frente para aquele menino, olhar para ele, o que você faria? O que você falaria para ele? Acho que eu diria para ele que ele não precisa ter medo de errar, que o erro faz parte da jornada para o sucesso e para o aprendizado, e que errar não é um problema, mas não tentar por medo do erro, isso sim impediria que ele se tornasse no homem que ele se tornou. Então, que ele não tivesse medo de errar e que errasse o máximo possível, o mais cedo possível, para ter o máximo de aprendizados que ele pudesse, e aí pudesse estar podendo se tornar a pessoa que ele queria se tornar no futuro. Que show. Você faz planos para o futuro, Clayton? Tem os objetivos, assim, ou você é do perfil que vai levando e vai seguindo a vida? Não, faço planos. Meus planos são muito ousados, e eu tento sempre fazer planos que me motivem a não me satisfazer em parar. Então, a parte dos planos, principalmente, envolvem esse projeto. Nós queremos trazer para a realidade das pequenas empresas nos Estados Unidos um alento de suporte e amparo para que eles tenham uma chance de serem bem-sucedidos.
Eu, particularmente, entendo que por trás de toda pequena empresa existe um indivíduo com uma família e pessoas que dependem daquilo. E eu entendo que se eu ajudar a salvar e manter uma empresa funcionando, eu estou colaborando para que vidas e famílias permaneçam também estruturadas. Então, eu vejo além da logomarca e do nome registrado. Eu entendo que por trás de cada um tem um sonho, tem um objetivo, e eu tento fazer isso pelo indivíduo, porque eu já estive também nessa necessidade de precisar de profissionais que pudessem me auxiliar na minha jornada, e na falta deles foram partes daqueles empreendimentos que ficaram no caminho. E hoje eu quero poder fazer do conhecimento que eu tive ao longo da vida algo que eu possa olhar para trás e ver que tem empresas que, de alguma forma, eu contribuí para que elas existissem hoje ainda, e isso me dá satisfação. Então, quanto maior for esse número, é o tamanho do meu sonho. A gente quer pegar uma boa fatia desse mercado, não para poder dizer que a gente tem esse número de clientes, mas que a gente tem esse número de empresas que têm um futuro melhor, porque a gente está auxiliando de alguma forma. E a gente sente, a gente é prova viva disso, sabe, Cleiton? Porque a gente sempre conta nos podcasts, quando a gente tem a oportunidade, a gente conta um pouquinho da nossa vida aqui nos Estados Unidos, né? E falando dos negócios que a gente já teve 2 experiências contigo, tanto de abrir empresas quanto de fechar uma delas. Então, e todas as vezes, nunca foi falado só na empresa, sempre falando da nossa vida, dos nossos planos, como é que vai ser isso no futuro. Então, eu quero deixar registrado aqui, tipo, como Gabi mesmo aqui, ó, de coração, que realmente é isso que vocês fazem, é olhar para o outro lado do IAN Number, né? É o CPF que está ali atrás. Então, a gente é muito agradecido por isso. Agradecido mais uma vez ao seu tempo, ao pessoal que chegou até aqui no finalzinho desse podcast incrível. E se as pessoas puderem te encontrar, Cleiton, aqui, olha, esses últimos episódios, eles já sabem como fazer, mas se você quiser deixar o seu arroba aqui, fica à vontade. Ou o seu site, ou enfim. Claro. Eu deixo o meu e-mail pessoal, que é kt@quickledgers.com. Todos os seus ouvintes hoje e daqui para frente que ouçam esse podcast podem entrar em contato direto comigo, podem dizer que te ouviram, e mesmo que talvez eles não tenham se lembrado de pegar o cupom aí que está postado no link de vocês, eu vou honrar não só o desconto, mas ofereço para eles uma consultoria gratuita também, para eles poderem ter uma oportunidade melhor de serem bem-sucedidos com o seu negócio. Obrigada, Uau, Cleiton. olha um bônus, hein? Mais um bônus. É porque chegou no finalzinho, olha, eu achei isso incrível. Legal, maravilha. Caramba, obrigado, Cleiton, obrigado por repassar esse benefício. A gente fica muito feliz de poder repassar esse benefício para a audiência, porque a gente sabe na pele o valor que isso tem, né? É incrível. E não é preço, é o valor. Não, é isso que é o diferencial disso tudo. É valor. Isso é incrível. É para a vida, é para cada ser humano ali participando daquilo, para o negócio daquela pessoa e o que aquilo impacta no país, né? Isso é incrível. A gente sabe o valor muito bem, Cleiton. A gente sentiu. Legal. A gente sente isso na pele e a gente sentiu todas essas. A gente se viu um pouquinho, né? O Cleiton foi falando de histórias ali. A gente se viu nos erros que a gente já chegou a tomar, a cometer, acertos. Quando você falou aquela parte, eu preciso falar essa parte antes de terminar. Quando ele falou de trabalhar na própria área, né? A importância, e como eu eu faço engenharia aqui também, né? Que é a minha área, realmente é muito diferente, porque você só vai ter o fator da cultura e da língua, né? Que não é fácil, né? Que a língua é complicada, porque cada estado aqui nos Estados Unidos tem um sotaque, né? Tem uma língua. A gente acha que fala inglês aqui. Eles têm, cada estado tem um inglês diferente, quase, um sotaque diferente, aí eles misturam, aí tem E uma cultura também de negócios, de relacionamento, e você precisa saber lidar com isso, né? Se adaptar. Tem. E aí foi bom quando a gente veio para as Carolinas para fazer engenharia aqui,
Eu só me preocupei com essa parte, né, de entender como é que funciona a cultura aqui e do inglês que eles falam aqui, que é um pouco diferente da Flórida, por exemplo. Mas aí a engenharia eu estava Um pouco, ele está confortável. sendo muito contido. Tinha Não, é horas que a bem gente olhava um para a cara do outro e falou assim: você entendeu alguma coisa? Caramba, Cleiton, é muito diferente. Mas tá bom. Legal. Obrigada mais uma vez. Um beijo, Cleiton. Obrigado. Gabi e Sempre um André, prazer um conversar prazer. Não só a parceria pessoal, a amizade, mas também a parceria da Unitecast com a Quick Ledgers. E a gente está junto para o que vocês precisarem. Obrigada. Firme e Esse aqui forte. foi mais um episódio incrível. E até a próxima, Até, pessoal. pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau. Até. Tchau, tchau.